Shalom, shalom, meus queridos amados irmãos, estudiantes da palavra de Deus. Hablamos para todo o Brasil e o mundo. Aqui, pastor Ilmar Sater, professor também da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, nas cátedras de Geografia e Sociologia. Sou diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. A palavra Bereshit é a primeira palavra da Bíblia, quer dizer, em princípio, Bereshit, na cabeça, no início. Esse Centro de Cultura tem convênio com instituições de ensino. O Seminário Teológico Bereshit, a Faculdade Teológica Bereshit, onde ministramos cursos básicos de teologia, intermediário de teologia e bacharelado livre de teologia. Também mestrado e doutorado livre, além de outros como xilologia, etiologia, que é o estudo dos costumes da cultura hebraica, grega, romana, egípcia, naquela época da Bíblia. E estamos aqui estudando desde 1992, aprendendo e estudando. Já se passaram por aqui mais de 2.000 alunos e mais de 600 já se formaram nesses cursos. Nós estamos ministrando as aulas de homilética, que é do bloco 4º. O curso básico tem 6 blocos e esse bloco é o bloco número 4, a aula homilética. Na aula passada, nós falamos sobre a introdução, qual é a origem da palavra, a gênese da palavra, e fizemos as comparações entre hermenêutica, homilética, retórica e exegese. Na aula de hoje, vamos começar propriamente na arte de pregar. Homilética é a arte de pregar, a arte de expressar, a arte de falar, né? E uma das componentes bem para ter uma boa homilética é a boa retórica. A retórica é a arte é as técnicas e as maneiras de se comunicar bem, de falar bem. É a retórica. Hoje falaremos sobre as partes fundamentais do sermão. Então, quando você vai fazer um sermão, às vezes quando a gente fala sermão, a pessoa logo pensa em religião histórica, né? Em denominação histórica. Não, sermão quem tem é o presbiteriano, o batista, o metodista. Não, o pentecostal também tem sermão, e deva ter. Não se deve ninguém assumir púlpito de igreja, ninguém assumir tribuna de igreja, ninguém ser chamado para proferir uma prédica, uma palestra, qualquer coisa que não se tenha preparado e adequado. Já se foi aquele tempo, irmãos, quando você chegava lá na igreja e ficava esperando alguém falar, você vai pregar hoje. Aí você passa a mão no texto e sai enchendo linguiça. E olha que encher linguiça é um negócio muito difícil de fazer. Eu morei na roça muitos anos, minha mãe matava capado e a gente para encher linguiça é um negócio difícil. A linguiça arrebenta, ela sai fora, a carne cai. Então, como é que esse pregador hoje em dia tem coragem de ficar enchendo linguiça dentro de púlpito, em cima de púlpito, em cima de tribuna, enrolando o tempo de olho no relógio, para ver se o tempo acaba? O Senhor é meu pastor. Porque eu sou meu pastor? Porque ele está pastoreando. Se ele está pastoreando, ele é pastor. O pastor é aquele que cuida de ovelha. A ovelha obedece o pastor. E fica naquela lenga-lenga que não se acrescenta nada. Não faça isso. Tenha vergonha na sua cara. Vergonha no seu rosto. Você chamado para pregar, você chamado para ensinar, chamado para proferir palestra, prédica. Trate de estudar. Passa a mão e vai estudar. Procure adquirir um bom enxoval. Qual é, pastor, o básico para a gente ter uma boa situação, para se ter uma boa homilética? Você precisa de uma Bíblia de estudo? No mínimo uma, nós temos hoje centenas de Bíblias de estudo no Brasil. É preciso ao menos uma. Se não tem nenhuma, adquira ao menos essa aqui. A Bíblia da Pregação Expositiva do Reverendo Hernandes Dias-Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, pela editora Hagnos. Mas tem centenas de Bíblias de estudo. A Bíblia de Scofield, a Bíblia de John MacArthur, a Bíblia... Tem centenas de Bíblias de estudo, meus queridos. A Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador pentecostal, tem a Bíblia crítica textual, a Bíblia de Dake, tem centenas dela. É preciso também que você tenha o que mais? Um dicionário. Tem palavras na Bíblia, principalmente na versão ao meio da revista corrigida, que você nunca viu falar nela. Você não deve nunca ter ouvido falar de enxúndia. O que é enxúndia? Vou deixar a dúvida aqui, porque nós vamos falar depois em outras aulas. O que é talaparte? Então é preciso que você tenha dicionário, não só um dicionário da língua portuguesa, mas dicionário bíblico, para você saber do texto o que é aquilo. Você para lá, pega um texto aqui de Jacó, quando está indo, né, com 77 anos de idade, ele está indo embora para Padã Arã, fugindo do seu irmão, que prometeu matá-lo quando o seu pai Isaac morresse, porque ele havia ludibriado 2 vezes já o Isaú, né, dentro do útero tentou sair na frente, depois vendeu a primogenitura, e depois pegou a bênção 3 vezes. Então ele diz que ele deitou no lugar, pôs uma pedra de manhã cedo e viu, falou, quão terrível esse lugar, e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Antes chamava luz. Aí você vai pensar que aquela luz ali é a luz elétrica, né?
Não, a luz é a palavra hebraica, lutz, quer dizer amendoeira. Aquele local onde ele estava deitando, ali tinha um montão de pedra e um monte de amendoeira. Amendoeira é a primeira árvore que abre no templo na Palestina. Ela indica que começou o tempo das floradas. Então é preciso ter dicionário bíblico, para você saber o que significa aquela palavra no hebraico. Concordância, onde tem a palavra Jacó na Bíblia? Quantas vezes ocorre? Qual o significado? Para que se tenha condição de ter o mínimo para se assumir uma tribuna, o mínimo para se poder chegar em algum lugar e ter condição de expressar aquilo que Deus vai te revelar. Você vai estudar. Tem algum pregador, e o Hernandes de Lopes inclusive cita isso, que no mínimo para você fazer uma pregação, a ministração, é no mínimo 8 horas de estudo para se preparar um bom sermão. Então é preciso ter esses instrumentos básicos, Bíblia de estudo, concordância, dicionário bíblico, dicionário secular. Né? Hoje em dia nós temos tecnologia, nós temos laptop, nós temos notebook, tem o PC, tem o smartphone, que está cheio de aplicativos com tudo isso. Então a primeira parte fundamental do sermão é a introdução. Você tem que ir na introdução, eu vou dizer, irmãos, vou pregar aqui, o tema vai ser o bicho que sumiu. Esse é o tema da minha prédica. Onde está o texto? Joel capítulo 1, versículo 4, Joel capítulo 2, versículo 26. Vou falar sobre os 4 tipos de gafanhotos que foram soltos e depois os gafanhotos que foram presos. Somente 3 foram presos. Soltou 4, prendeu 3. Então 1 sobrou. Qual que é o devorador? E onde está ele? Lá em Malaquias. Como faz a prender o devorador? Só através do dízimo da oferta. Então a prédica, a introdução, vou explicar como é que eram aqueles gafanhotos, qual o nome deles no hebraico, Racil e Elec. Vou explicar cada um e mostrar e dar o que um gafanhoto faz, como é que ele age. É a introdução. E o tema é o bicho que sumiu. Geralmente procure dar tema aos seus sermões, procure dar tema para as suas prédicas de alguma coisa inusitada. Não fica pondo tema feijão com arroz. Põe um tema que vai despertar a curiosidade, que alguém já fica espantado com aquele tema. Então, na introdução, você faz o quê? Você lança a ideia. Depois você vai começar a desenvolver. Vai falar de cada um, ou quem é Joel, que escreveu esse livro, um profeta dos tempos dos anos de 1800, da era antes de Cristo. Joel não se encaixa com profeta nenhum dos outros 11, né, chamado menores, Amós e Abacuque, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Obadias, e vai mostrar por que não se encaixa, qual que é o modus operandi de cada um, como é a escrita deles e seu desenvolvimento. E depois você vai fazer o quê? Você vai ter a conclusão, onde você vai fazer o arremate. Qual que é a lição para nós hoje aqui? A conclusão geralmente tem que ser a aplicação. Você faz o levantamento, pesquisa aquilo tudo, dá o tema, introduz, desenvolve e conclui. Então a introdução é o pensamento central, né? É a temática. E você tem que ter condição, tem que ter meio para pesquisar. Nesse caso, por exemplo, nesse sermão que eu estou dizendo aqui do bicho que sumiu, se você tiver só uma versão bíblica, versão é Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Contemporânea, NVI, Nova Linguagem da versão de hoje, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia King James, no Brasil, de 1611. Então, essas são versões. Para esse meu sermão, se você tiver só uma versão, você não vai ter como pregar. Porque esse sermão, inclusive, tem diferença quando você pega o Joel, capítulo 2, no final aqui, que eu citei, o versículo 26. Nesse versículo 26, e também no início do capítulo 1, algumas versões traduziram o início da pregação em fases do gafanhoto. Então, em vez de colocar o modelo de que é devorador, destruidor, migrador, etc., eles colocaram nas fases. Então veja essa daqui, essa aqui é a versão Almeida Revista Atualizada. Joel capítulo 1, versículo 4, diz assim: cortador, migrador, devorador, destruidor. Já corrigida diz pulgão, larva, etc. Então, se eu não tiver a versão Almeida Revista Atualizada, esse meu sermão não vai dar muito certo, porque não vai fluir a minha prédica. Eu vou falar que o bicho sumiu no capítulo 2, versículo 26. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver aqui. Quando diz assim, eu vos restituí, 25, versículo 25. Eu restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, destruidor e cortador. Nessa versão Almeida Revista Atualizada, sumiu o devorador. Na outra que fala das larvas, a Almeida Revista Corrigida, que mostra as fases do crescimento do gafanhoto, não tem. Então, se eu não tiver versões disponíveis, eu não consigo, às vezes, desenvolver temas. Então, é preciso que você tenha também, além de ter livros de estudos,
Também você tem variadas versões disponíveis no Brasil, para se poder produzir bons sermões. A introdução vai falar então sobre o início, vai mostrar os detalhes, como é que funciona, você vai fazer o seu esboço, seu resumo, e a conclusão você vai fazer a aplicação. Nesse caso do meu sermão, eu vou aplicar da seguinte maneira, irmãos, não adianta ficar orando para Deus repreender o devorador, não adianta na hora de trazer os dízimos, Senhor, repreende o devorador, oração não tem poder de repreender o devorador. O que repreende o devorador é o gasofilácio. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir e repreender o devorador por vossa causa, está lá em Malaquias. Então, o que repreende o devorador não é nada de jejum, de oração, nada. A única coisa que repreende o devorador, conforme nós vamos encontrar em Malaquias, capítulo 3, não é isso? É o quê? É o gasofilácio, os dízimos e o jejum. Então, está aqui, ó. Trazei, capítulo Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. O bicho que sumiu está aqui em Malaquias, viu? Para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, trazei os na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para ministro, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, está aqui. É preciso que você tenha a conclusão e apresente essa conclusão para o seu auditório. Ficamos aqui na paz. Tchau, tchau.